E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar a leitura e o estudo do capítulo 18, o amor, alimento das almas. No último programa, nós conversamos sobre sobre as impressões novas que o André Luiz está tendo lá em Nosso Lar, na casa de Lísias e da sua mãe, de toda a conversa, todo o entendimento novo que ele está recebendo na questão da alimentação da nossa alma. No último programa, nós lemos aquela passagem em que Lísias lembra que o próprio Cristo teria nos dito: não só de pão vive o homem. E nisso Jesus estava se referindo também à questão de que o alimento material é muito necessário, claro, nós estamos encarnados, mas o alimento espiritual também é necessário. E por isso, da nossa vigilância e da nossa preocupação em escolher bem tanto os alimentos materiais para o nosso corpo, quanto para os alimentos espirituais, para a nossa alma. Porque se a gente já consegue entender que para o corpo se manter saudável e equilibrado, a gente precisa escolher bons alimentos, não é? Hoje em dia a gente sabe que alimentos muito processados fazem mal, muita fritura, muita alimentação carnívora também, não é? Em excesso também não ajuda. A gente sabe do tabaco que faz mal, a gente sabe que as bebidas alcoólicas em demasia, elas também fazem mal. Se a gente já tem todo esse entendimento, nós que somos religiosos, também devemos ter uma preocupação com o que nós estamos alimentando a nossa alma. Que a gente também procure bons alimentos para a nossa alma. E a dona Laura falou que os bons alimentos para a nossa alma são a conversação sadia, a companhia de amigos, a leituras edificantes, que a gente possa ver filmes também que tenham um conteúdo equilibrado, um conteúdo superior. Que o afeto, o carinho é um alimento importantíssimo. Então, nós, durante essa semana, e na semana que passou, não é? A gente viu o quanto é importante o amor, o afeto e o carinho e o entendimento e a compreensão na nossa vida. Nós paramos no parágrafo 19, quando o Lísias apresentou a André Luiz dois amigos que moram no Ministério do Esclarecimento. A gente até comentou no programa passado que eles, ao que parece, são mais evoluídos, intelecto-moralmente falando, porque eles já moram no ministério mais elevado que o do auxílio, que é um ministério muito ligado ainda à terra, às esferas inferiores. Mas mesmo assim, a amizade ainda continua. Eles são amigos, né? Eles são almas afins, almas amigas. Então, vamos reler o parágrafo 19 e vamos continuar o nosso estudo. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento.
saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música, não é? Então, ela dizendo para eles, tanto para o Lísias como para os dois amigos, que não ficassem preocupados nem com ela, nem com o André Luiz, que não poderiam acompanhá-los, porque eles ficariam bem. Então, a dona Laura vai dar o motivo por que ela não pode acompanhar eles nesse passeio. E o André Luiz também, por motivos óbvios, né? Tinha acabado de sair de um hospital. E nós estamos vendo aqui a questão do repouso, né? Do entretenimento, da necessidade que o espírito ainda tem, e vai ter por muito tempo ainda. Não é? Porque um simbolismo disso, um simbolismo, né? Claro, simbolismo. Quando Moisés coloca na Gênesis que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, descansou num dia. Claro que Deus não vai fazer, Deus não vai parar de trabalhar. O Pai trabalha sempre, Jesus disse. O Pai trabalha todo dia, eu também. Mas na questão do simbolismo, da necessidade que nós temos do entretenimento, do repouso, para refazimento do espírito. Nós acabamos de falar no programa anterior, na questão da alma gêmea, da alma afim, da companhia, do amor, alimento da alma. Desculpa. E dessa questão do repouso que eles estão vendo aqui, o campo da música. Isso. Nesse campo da música, em Nosso Lar, é um campo, é um espaço coletivo para que todos possam, né, nos seus momentos de repouso, como o Marco falou, necessários, possam se descansar, né? Descansar um pouco das atividades diárias. E a gente vai ver num capítulo aí mais para frente, do livro Nosso Lar, que nesse campo da música existem coretos que tocam músicas regionais, músicas eruditas, músicas populares, e tem para todos os gostos, não é? Lá não tem essa obrigação de você só escutar música erudita. Não, você pode escutar a sua música regional, não é aquela música, se a pessoa desencarnou, é uma nordestina, ela vai gostar de escutar uma música como é o nome daquele moço? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, tem músicas muito bonitas. Então, lá em Nosso Lar, existe realmente a música boa, não é? Uma música regional com conteúdo elevado, com um sentimento elevado. Exatamente, o que porque vale, porque também em relação à música, existem músicas, porque a música alimenta a alma também. Mas, né, esse capítulo fala do alimento das almas. A música nos alimenta, mas a boa música. Mas tem pessoas que gostam de comer comida ruim, assim, e gostam também de ouvir música ruim. Assim como, por exemplo, a questão dos romances. Os romances, vamos colocar aqui, fazendo uma analogia, os romances espíritas. São romances? Você lê o Renúncia, você lê há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, são romances, mas todos têm conteúdo moral por trás daquilo ali, são exemplos de vida para nós, né? Então, é romance? Agora tem um conteúdo ali. Então, assim como o Parque da Música, que realmente tem, a gente, quando o alimento da alma também. Alimento. Né? Quando a gente fala aqui, não estamos no intuito de criticar o gosto musical de ninguém, muito pelo contrário, cada um é livre, graças a Deus, nós já passamos da Idade Média e cada um cultive o seu gosto musical do seu jeito. Mas que a gente sabe que, infelizmente, muitas músicas causam, né, ao invés de acalmar, ao invés de equilibrar, elas mais desequilibram e mais violentam. A gente sabe disso, não é? Uhum. Então, mas cada um tem a sua escolha. Já passamos o tempo da fogueira, graças a Deus. Cada um fique com o seu cada um. Olha, a Kardec pergunta aqui. Lógico. A Teresa gosta de falar desse tempo da fogueira. Gosto, porque eu devo ter botado muita gente lá, então agora me incomoda.
Na pergunta de número 251, Allan Kardec pergunta assim: são sensíveis à música os espíritos? E aí, olha a resposta dos espíritos. Olha, isso aqui é do século XIX. Sim. Nós estamos no 21 e tem esses barulhos aí que chamam de música. Uma vez o Jair Rodrigues estava encarnado ainda há pouco tempo, né? Desencarnou há pouco tempo, Jair Rodrigues. E ele era muito amigo da Elis. E perguntaram a ele como é que ele achava que estava andando a música brasileira. Ele botou a mão para o céu num gesto espontâneo e falou assim: o que ele achava, se ele sentia falta de Elis Regina. Ele, meu Deus, nem fala, tá precisando de umas aqui que tá difícil. Mas aí a pergunta vem assim: são sensíveis à música os espíritos? Olha a resposta dos espíritos: aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Isso no século XIX, hein? Não tinha nem música popular direito, né? E no final da resposta ele diz assim: a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas, porque a música mexe na nossa alma. Mexe com os animais. Mexe com os animais, já tem experiência. Com as plantas. Com plantas. Já tem experiências científicas mostrando que o curral, as vacas escutam música clássica, mas não é qualquer música que eles colocam, não. São músicas clássicas, né? Eruditas. Elas produzem mais leite, isso já está provado. Cientificamente falando, já tem pesquisa mostrando isso. Imagine na alma humana o quanto a música não toca, não é? Nós devemos, então, ter cuidado, fazer uma boa seleção de como nós vamos alimentar a nossa alma. O Chico, tu vai comentar? Não. O Chico, lembrei, Teresa, a questão das plantas, sobre o Divaldo relatando uma situação que ele teve com o Chico. Assim que o Divaldo começou a ir em Pedro Leopoldo, nas férias que ele tinha do seu trabalho, ele ia até lá, né? Conheceu o Chico e vou lá, né? Sim. Me recarregar as baterias, ele mesmo fala. E ele ia lá. Foi se alimentar. E o Chico trabalhando ainda. E aí, numa dessas situações, ele ficava na casa lá do Chico, com a irmã do Chico, e ele viu o Chico levantar cedo para ir trabalhar e parou para conversar com uma planta, uma rosa. Uma roseira. Uma roseira. Isso. Isso. E ele conversava com a roseira, e cheirava e conversava. E o Divaldo lá de longe olhando, falando assim: meu Deus, eu acho que ele tinha recém conhecendo o Chico. Ele é um médio assim, mas eu acho que ele não bate bem da cabeça. Falando o Divaldo falou com planta. Passou-se os anos, 30 e poucos anos se passaram, 40, não sei. E o Divaldo foi a Uberaba fazer uma palestra. E o Chico estava na palestra. O Chico já estava em Uberaba há um bom tempo. E o Divaldo falando sobre umas experiências de um cientista sobre a sensibilidade das plantas, com relação à música também, né, que nós estamos falando aqui. Eu não lembro o nome do cientista. É Cliff Bester, que o Divaldo fala um inglês meio baianado, onde a gente não entende bem, mas eu vou pesquisar depois. E aí ele relata, e o Divaldo emocionado, porque o Chico está na plateia, né? Está ali com ele, o Divaldo falando. E aí acabou de falar, todo mundo tal, não sei o quê, Deus conversou com as pessoas. No final, o Divaldo perguntou ao Chico: gostou, Chico? Ah, meu filho, adorei, amei. Divaldo, como é mesmo o nome do moço que pesquisou? É o fulano de tal. É, Divaldo. Aí ele, isso já tinha passado mais de 30 anos. Você lembra, Divaldo, daquela vez que você estava lá em casa, que você viu conversando com as plantas? O Divaldo falou que ficou com a cara de que o Divaldo falou? Desencarnado? Não sei o que o Divaldo falou. Meu Deus do céu, ele lembrou 30 anos depois a sensibilidade. Porque uma pessoa com a sensibilidade como o Chico, a evolução como o Chico, já entende e sente o que tudo na vida, todo ser vivo tem sentimento. Sensações. E as plantas não ficam atrás, não é? Então ele tem esse sentimento. Então é isso, a sensibilidade que ele está falando aqui, não é? Isso. E aí outra coisa também, é um momento de repouso, vamos dizer assim, de Parque da Música de repouso. E na pergunta 254 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a fadiga, a necessidade do repouso, que os espíritos experimentam a necessidade de repouso?
E aí a resposta é grande. No final da resposta, os espíritos dizem assim: a espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. O exemplo no nosso lar é exatamente o governador, que é o que mais trabalha, não é? Sim. Então, vamos continuar. Parágrafo 23. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna: vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Então, a Lacínia aqui é a namorada do Lísias. A gente vai ver isso mais à frente, ele vai explicar isso depois, mas a gente já começa a perceber que o namoro em nosso lar, ele é baseado na sinceridade das afeições, porque lá a gente não, no mundo espiritual, sem o corpo físico, a gente não consegue enganar ninguém, porque todos os nossos sentimentos, eles afloram no nosso perispírito, que é o nosso corpo lá no mundo espiritual. E todos veem a coloração do nosso perispírito que demonstra os nossos sentimentos. Então, se o Lísias está com a namorada a Lacínia, é porque essa afeição que eles nutrem um pelo outro é sincera. Muitas das vezes diferente, infelizmente, das nossas afeições aqui enquanto encarnados, que a gente, a par da afeição sincera, a gente mistura os nossos interesses pessoais. E aí, aí complica a nossa vida. E no caso do relacionamento, como a Teresa está colocando, a afeição sincera, o outro a quem você está afeiçoado sente isso, essa realidade ou não. Porque a sensibilidade, nós não temos mais o escafandro que é o corpo físico, né? Então estamos suscetíveis a isso. O Divaldo tem um exemplo, também ele conta, Divaldo Pereira Franco, que um amigo dele, muito querido, desencarnou. E no plano espiritual, o Divaldo queria saber como ele estava. E pediu a Joana, sua guia espiritual, Joana de Ângeles, nessa encarnação, pediu a ela que, se tivesse a oportunidade dele, Divaldo, pelo desdobramento no sono, que ele fosse visitar. E aí a Joana falou: tá bom, nós vamos preparar, você vai visitar-lhe sim. Mas eu só te peço uma coisa: silêncio. Aí o Divaldo falou: meu Deus, ela pediu silêncio. Eu sou educado, né? Eu sou tão educado, eu vou chegar lá, vou sair espantalhado. Que isso? Como é que ela me pede um negócio desse, né? Segundo ele, ficou indignado. Aí não preparou, Divaldo, é hoje. Se prepare que nós vamos, ore, se prepare que nós vamos lá. O Divaldo dormiu, adormeceu, tirou ele do corpo e levou. Quando o Divaldo chega aonde ele está, hospitalizado ainda, acamado, alguma coisa assim, o Divaldo se emociona, porque era muito amigo dele. Fulano! Quando pensou só pensou. Porque né, Teresa? Só pensou. No pensamento, né? Fulano dá aquela alegria aí de estar no encontro. Pra ele, silêncio. E aí o companheiro lá começou a estremecer, ter não sei se foi uma convulsão, alguma coisa, começou a estremecer. E a Joana, eu lhe pedi silêncio mental. Ah, meu Deus. Então, demonstrando no mundo espiritual, a sensibilidade. Pensou, pensou. Então, se uma situação dessa já destabilizou lá o companheiro, imagina a questão do sentimento, não é? Como a Teresa falou, é real. Mas lembrando que nem todo mundo que está aqui no nosso lar, nesse sentimento, vão reencarnar juntinhos. Não é bem assim que funciona. Vai depender do planejamento, cada um né? É um programa diferente. Isso. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo, o campo da música, ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Interessante, né? A neta de Dona Laura, ela não precisou passar não, porque todos nós vamos passar pelo umbral, já que o umbral começa na crosta da terra. A gente já está no umbral, né? Questão se vai passar ou não. O problema é ficar.
é ficar lá, como o André Luiz, há alguns anos. Aí é o problema. Mas a neta, ao que parece, ela não teve consciência desse período da perturbação da morte, da desencarnação, porque ela já foi albergada na casa da avó. Não é? Ela já tinha um equilíbrio para tal. No livro E a Vida Continua é um exemplo disso, porque cada caso é um caso. A Evelina e o Ernesto Fantini, eles são os dois personagens do livro, eles desencarnam numa cirurgia, os dois, né? E os dois, eles acordam na colônia. Eles não têm a consciência de ter passado pela região mais inferior do umbral. Por que isso? Aí, várias hipóteses. Uma delas, talvez, o remorso poderia os imantar por muito tempo, não é? Merecimento, quem lê o livro vê que eles não têm muito não, principalmente a Evelina. A Evelina Serpa, ela tem alguns comprometimentos da encarnação. Mas isso aí é aquilo, né? É o comportamento e o planejamento do guia de cada um. Porque a gente tem um outro exemplo sobre isso, já que a gente tocou nesse assunto, da Dona Otília Gonçalves, que ela era espírita, ela trabalhava no movimento, ajudou o Divaldo no primeiro... a Mansão do Caminho. Afundar a Mansão do Caminho. Momentos mais passou difíceis. Fome. Isso. Quando desencarnou, estava inconformada, ficou presa no caixão. 14 dias. Quem quiser ler sobre isso, livro Além da Morte, psicografada por Divaldo Pereira Franco, Dona Otília Gonçalves. E mostra sobre isso. Então, essa menina, a neta de Dona Laura, né? Que no próximo capítulo a gente vai conhecer melhor, a neta de Dona Laura não precisou passar, não ficou no umbral, não é? Ali estacionada, não precisou ir para a enfermaria, ela já foi direto para a casa da avó, não é? E aí vamos continuar. Então, por esse motivo, a Dona Laura não pode ir no passeio. E o André Luiz, porque é um recém-enfermo, né? Acabou de sair do hospital. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime do coração. Pábulo quer dizer alimento. Sustento, alimento. É. Então, é o alimento sublime dos corações. E na realidade, né, pra gente, o que os espíritos dizem pra gente é o seguinte, que a gente busca, né, realmente os relacionamentos afetivos porque a gente tem fome de amor, mas na realidade a fome de amor é do amor de Deus. No fundo, estamos procurando Deus. No fundo, estamos em busca de Deus. Mesmo aqueles que se dizem ateus. Não tem problema. Por enquanto se diz, mas um dia vai ter. Então a gente vai, por enquanto, nos relacionamentos humanos, porque a gente vai desenvolvendo esse sentimento maior, que é o amor que Jesus veio nos ensinar. Que vocês possam se amar uns aos outros como eu vos amei. Mas a gente, por enquanto, quando consegue, a gente ama do nosso jeito, né? Que o nosso jeito é assim, falou diferente com a gente faz bico. A gente se milindra, né? Mesmo aqueles que a gente diz amar. Mas a gente está aqui para isso, para aprender. Mas ama, não é? Cada encarnação um pouquinho. Mas é amor. Vamos nos despedindo, né, Marcos? Já estamos chegando à nossa hora. Rapidinho. Pedro amava Jesus e o negou 3 vezes. Mas caiu em si. Depois, né? Mas caiu em si. Mas é que o medo... É um exemplo para nós, porque quando Jesus diz para Pedro, está no livro Boa Nova, também psicografado pelo Chico e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Pedro, a humanidade é muito mais frágil do que má. Então é a nossa fragilidade, está constante aí o tempo todo, né? Mas seguimos em frente, o importante é não desistir. Nunca. Isso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz, um abraço a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina
e Marco Antônio.